Bom, pessoal, vamos começar então. Bom dia a todos, tá? A gente hoje vai falar um pouquinho sobre telemedicina, tecnologias emergentes para o mercado da saúde, né? Especialmente para o momento que a gente está vivendo atualmente. Então, esse webinar ele é promovido pela parceria aí entre o Grupo F Câmara, a FC Nuvem e a Microsoft, né? Eu sou a Bruna, para quem não me conhece, sou executiva de novos negócios aqui no Grupo F Câmara, tá? Fico focada especialmente em oportunidades de tecnologia e inovação para o mercado da saúde. E aí hoje eu vou ser a mediadora aqui desses convidados, super referências no assunto. E queria começar agradecendo vocês, pessoal, doutor Leonardo, Cato, Léo, Kleber, obrigado pela participação aí de vocês, né, por aceitar o convite. Queria começar só pedindo para cada um se apresentar brevemente, pode ser? Fazer a ordem aí, doutor Leonardo, Cato, Kleber e Léo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Leonardo Aguiar, eu sou médico, cirurgião plástico, um apaixonado por inovação, tecnologia e trabalho nesse mercado há mais ou menos uns 10, 12 anos, ajudando tanto na transformação cultural como na implementação de novas tecnologias, desenvolvimento de novos produtos e serviços na área da saúde, mas também na indústria financeira, levando esses conceitos da área da saúde e trazendo os conceitos da indústria financeira para a área da saúde. Bom dia, pessoal. Meu nome é Guilherme Cato, sou diretor de tecnologia do Doutor Consulta. Estou no mercado aí há um pouco mais de 20 anos, passei por empresas como Abril, Walmart, NET, DASA, Sodexo. Trabalho com transformação digital desde 2008 e espero contribuir com alguma coisa aí hoje. Legal, pessoal, aqui Kleber Santos, eu sou sócio-diretor da F Câmara, diretor de uma unidade chamada Exponential Business, que é uma unidade muito focada em oportunidades de transformação digital e inovação, mas com um viés muito do negócio, olhando muito para o negócio, né? Primeiro o problema e depois a solução. E nessa unidade a gente está dando uma atenção especial no mercado da saúde. Eu acho que vai ser legal trocar aqui, porque a gente vai falar de algumas coisas que a gente tem feito para esse segmento. Eu sou Leandro Lousada, todo mundo chama de Léo. Eu trabalho na FC Nuvem, cuido da área de saúde dentro da FC Nuvem. Na FC Nuvem, especificamente, a gente trabalha muito com as tecnologias de cloud, com inteligência artificial, com serviços cognitivos, com jornada para nuvem. Então, tudo que tem a ver aí com machine learning, todas essas tecnologias que estão chegando agora para apoiar o mercado de saúde, é um pouco do que a gente olha ali dentro da FC Nuvem. Eu também espero hoje contribuir um pouco aí com algumas ideias de tecnologia, trazer um pouquinho de atualização nessa área. Então, vamos que vamos. Legal, bacana, pessoal. Então, Léo, aproveitar que você já puxou um pouquinho do gancho, queria pedir, antes da gente começar a pauta de fato do webinar, para você apresentar um pouquinho mais sobre o posicionamento da FC Nuvem, né? Para quem não sabe, a FC Nuvem é uma das organizadoras, né, que eu comentei no comecinho, e uma das responsáveis pela produção, então agradecer também todo o apoio aí da FC Nuvem. E queria, Léo, falar um pouquinho mais aí sobre a FC Nuvem nesse momento, o posicionamento de vocês, pode ser? Claro, claro. A gente tem percebido, obviamente, pelo período que a gente está vivendo, que algumas áreas têm sofrido muito com a questão do isolamento, mas outras áreas têm tido um avanço de tecnologia, né? A gente, nesses períodos normalmente de pandemia, a gente tem coisas como transformação digital, que são coisas que vêm há anos se arrastando e, de repente, agora em semanas a gente está entregando algumas transformações digitais que vinham sendo conversadas. Então, mercados como educação e saúde são dois mercados em que a gente percebeu um alto consumo de nuvem, porque as tecnologias migraram do presencial para o online. Então, dentro da educação, a gente tem aí o EAD, a gente está assistindo notícias o tempo todo, né, tanto do governo tentando colocar as crianças no EAD, quanto nas iniciativas privadas. E na saúde, a gente começa algo que há anos vem sido falado, né, que é a questão da regulamentação da telemedicina, e que se tornou agora uma necessidade. Então, a telemedicina ela é algo que é suportado basicamente por nuvem. A gente precisa ter escala, de atendimento.
Hoje, a parte de cloud que a gente faz, ela é muito importante porque a gente consegue criar ambientes que eles são autoescaláveis. Então, se tem muito uso, ele vai aumentar o consumo. Se não tem, automaticamente o ambiente sozinho, ele reduz o número de máquinas e ele volta para um consumo bem baixo. Então, a pessoa, o médico ali, ou o sistema de saúde, o hospital, tem um consumo mínimo ali para manter. Então, o nosso trabalho tem sido muito importante, tanto nessa sustentação de plataformas, né, de telemedicina, como a gente tem uma da F-Câmara, quanto também na entrega de algumas tecnologias que a Microsoft já tem prontas para o mercado de medicina, como, por exemplo, alguns chatbots que ajudam no atendimento, que já fazem uma primeira, não uma anamnese, mas já fazem ali uma primeira tentativa de puxar para dentro do ambiente médico o que aquele paciente está trazendo, alguns chatbots que já estão começando a ler exames e trazer isso mais sintetizado para o médico. Então, tem sido um bom momento para discutir essas tecnologias, conseguir explicar essas tecnologias. A gente, como eu disse, né, a gente tem uma parceria muito, muito forte com a Microsoft. A Microsoft tem a nuvem dela, que é o Azure, que é uma nuvem bem robusta, que entrega uma série de ferramentas de inteligência artificial que ajudam muito nesse momento a entender o outro lado, a entender, por exemplo, se um paciente, por exemplo, no momento que ele está conversando com o médico, se ele está irritado, se ele não está, a gente consegue hoje, até pelo jeito que a pessoa escreve, conseguir trazer uma leitura emocional. Então, a FC Nuvem se posiciona como uma empresa hoje, dentro do Grupo F-Câmara, que entrega esse tipo de tecnologia de cloud, voltado para a inteligência de mercado, e na área de saúde, eu tenho certeza que é uma das áreas que, tecnologicamente, vai ganhar muito nesse momento, porque a gente tem uma necessidade que essa área evolua num momento de tanta incerteza, de uma doença que está afetando tanta gente. Então, esse tem sido o nosso papel nesse momento. Bacana, Léo. Obrigada aí por compartilhar, viu? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a primeira pauta aqui, sobre telemedicina, né? O Léo até puxou um gancho sobre isso. E queria ouvir a opinião pessoal de cada um sobre esse assunto, né? A gente sabe que a telemedicina, o uso da telemedicina foi liberado, né, aprovado excepcionalmente durante a pandemia que a gente está vivendo, né? Então, qual que é a relevância, na opinião de vocês, para a gente começar essa discussão, em relação ao uso da telemedicina agora, nesse momento, né? E se vocês acham, qual que é a perspectiva de vocês em relação ao uso da telemedicina depois da pandemia, né? Você acha que vai continuar tendo valor? Como é que vai ficar essa expectativa daqui para frente? Vamos seguir a mesma ordem, doutor Leonardo, Cato, Kleber e Léo, pode ser? Tudo certo. Na minha humilde opinião, a telemedicina é só a ponta do iceberg de toda a medicina digital, que é um pouco mais ampla, e ela está ajudando a acelerar essa curva da adoção de inovação de todos os profissionais da saúde. Tem um dado bem bacana que eu estava conversando com uma psicóloga que ela trabalha com essa transformação digital na psicologia, e ela me falou numa live que, assim, existem mais ou menos hoje no Brasil 360 mil psicólogos, né? E a lei da teleconsulta dos psicólogos já está mais ou menos regulamentada desde 2012. Então, mais ou menos 8 anos que existe uma lei. E nesse período foram 30 mil psicólogos que se cadastraram para fazer a teleconsulta, para trabalhar, entre aspas, com as ferramentas de tecnologia, em 8 anos. Em 40 dias de coronavírus, entraram mais 30 mil psicólogos. Dobrou o número. Então, 40 dias, acelerou essa curva de inovação que demorou 8 anos. Então, assim, a partir do momento que você começa a usar a telemedicina, as ferramentas que envolvem o conjunto, não só da telemedicina, mas da teleconsulta, telenutrição, todas as outras áreas, eu acredito que acelera não só o uso da telemedicina, mas toda a transformação digital, toda a medicina digital, e depois a gente vai evoluir nisso. Eu vou deixar para os demais participantes falarem também, senão eu fico a manhã inteira falando aqui. Bom, na minha opinião, o que a gente tem notado ali no Doutor Consulta, principalmente, é que a telemedicina veio para ficar, é um caminho sem volta. Ela não é a bala de prata, ela tende a fazer parte do ecossistema que uma empresa de medicina vai oferecer para o seu paciente, tá? Mas ela veio para ficar.
E não só a consulta, a teleconsulta, não só o vídeo, né? É symptom checker, é orientação por chat, é a flexibilidade de você poder fazer uma consulta presencial e o retorno por telemedicina, é a plasticidade que uma ferramenta de cunho digital te dá ao oferecer uma solução de saúde para o paciente. Ela sozinha, provavelmente, só a telemedicina, economicamente, eu não sei se sustenta. Tá? É uma discussão que está na mesa, né? Tem empresa oferecendo consulta por R$10, até quanto esse business ele se sustenta. Mas ele, como uma parte fundamental do ecossistema de saúde, eu acho que ele é essencial. Tá? A gente vai ter muito avanço ainda, tá? A gente vai ter muita coisa nova vindo, isso é muito legal. É um mercado que se abriu. A regulamentação vai mudar, né? Você vai ter que ser obrigatório gravar ou não. Aí foi aprovada alguma coisa aí para viabilizar, mas nós estamos esperando uma segunda onda aí, né? Um refinamento da regulação para a gente poder avançar nesse sentido. Legal, assim, na minha visão, agora é uma questão até de segurança, né? Segurança para os profissionais que estão na linha de frente, para as pessoas que vão ter dificuldade realmente pelas restrições todas de mobilidade que a gente está vendo agora. Mas agora um fator que eu acho que é bastante relevante é a questão de dar acesso a pessoas, principalmente aquelas que estão mais afastadas dos grandes centros, das capitais, para serviços e profissionais mais especializados, né? Acho que essa é problemática, inclusive nos grandes centros também, algumas pessoas não têm acesso. Acho que a telemedicina ajuda. Tem uma questão também de adoção, que é sempre um problema muito grande. A gente trabalha muito com operadora de saúde e tanto a adoção ao tratamento, a pessoa ir ao médico, tal. A minha esposa é psicóloga, então a gente está percebendo o seguinte: o percentual de pessoas que tem um agendamento de uma consulta, de uma terapia marcada e a pessoa não vai, falta, é quase zero agora, né? Então, assim, eu acho que na psicologia, no tratamento, de modo geral, e dar acesso às pessoas, eu acho que isso vai ficar, assim, sabe? E acaba que, é claro que quando está falando de segmento de saúde, eu estou há pouco tempo, né, 3 anos olhando um pouco mais para o segmento, mas na minha visão, é um segmento um pouco mais cético, mais pragmático, que se movimenta de maneira um pouco mais lenta, pela segurança que, né, está falando de vida, de saúde, é uma questão sensível. Mas eu acho que essa oportunidade que a gente está tendo agora, essa experimentação forçada, acelerada, e isso acho que vai derrubar alguns tabus, sabe? Também acredito que a telemedicina não é bala de prata, não vai resolver todo o problema, mas eu acho que ela nos conecta com muitas oportunidades legais a partir dessa tecnologia. Eu acredito que também é algo que agora veio para ficar. Eu acredito muito na criação de hábitos. A gente está quebrando um paradigma aí por uma necessidade. Claro que ainda cabe diálogo, cabe discussão para a gente ver até onde a gente consegue ir com a telemedicina, o que dá para fazer, o que não dá. Gosto dessa ideia de a gente ter uma diminuição aí dessa questão de evasão de consultas, né? O quanto o médico às vezes é prejudicado de fechar a agenda dele naquele horário, o paciente não vai, e o que isso representa de perda econômica, né, para o médico ou para uma clínica. E eu acredito muito que esse momento é um momento que a gente também está se dispondo a nos abrirmos para conhecer novas tecnologias. O que a gente consegue agregar na telemedicina para fazer da telemedicina ainda uma ferramenta melhor do que ela já está se propondo a fazer. Então, como a inteligência artificial pode ajudar nisso? E uma coisa que é muito bacana é o tanto que a gente discute a substituição do ser humano pela tecnologia, né? E o que eu vejo, e por mais que tenham tantas teorias da conspiração, o que eu vejo muito na prática, de verdade, eu já tive contato lá com o pessoal de pesquisa lá da Microsoft, lá em Seattle, e eles apresentaram algumas coisas que eles têm para o mercado, e a gente vê que, na verdade, os produtos eles não são para substituir o médico, mas eles são produtos que, dentro de um tratamento periférico, eles ajudam o médico a ganhar tempo para que o médico não tenha que se preocupar com pequenas coisas ali do dia a dia, ele possa focar no aprendizado dele, na intuição médica, na questão de pensar e construir o diagnóstico, e as coisas como, de repente, às vezes ler um exame para ter uma síntese
um robô já está fazendo isso para ele. Então, eu acho que a gente tem muito a ganhar com esse momento, com essas tecnologias. E acho que a telemedicina ela vai ser a plataforma de base para que a gente vá agregando essas tecnologias. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que os benefícios são inúmeros nesse momento, né, especialmente, mas tem alguns debates, até queria direcionar essa pergunta para o Dr. Leonardo, em relação a o quanto que a telemedicina impacta na humanização do atendimento ao paciente, né? Acho que esse tem sido um problema aí entre os profissionais da saúde e entender o uso da telemedicina nesse sentido. O que você acha, doutor, em relação a esse assunto? Gostaria até de aproveitar o que o Cato acabou de dizer, né? Porque a gente acredita que a telemedicina ela é a ponta do iceberg para a medicina digital e ela vai melhorar a jornada do paciente no consumo dos serviços de saúde. Então, a partir do momento que o profissional de saúde entende essa jornada, vamos dar o exemplo que, às vezes, a primeira consulta é presencial, mas o retorno é um retorno mais, entre aspas, burocrático para ver o exame, e o paciente acaba perdendo tempo para agendar, tempo para chegar no consultório, e às vezes é só para um resultado de exame. Então, alguns pontos de contato da jornada, a telemedicina, a tecnologia vai operacionalizar, vai resolver e vai fornecer uma melhor experiência para o paciente. E dependendo da situação, o que a gente acredita muito é que a tecnologia, como o Dr. Topol sempre fala, vai nos ajudar a humanizar a nossa prestação de atendimento. Parece louco, como o Léo acabou de falar, será que a tecnologia vai substituir o médico? Não. A tecnologia serve para otimizar os processos, nos tornar mais eficientes e assertivos na tomada de decisão, para sobrar mais tempo, para nós sermos humanos, para eu ter mais tempo olhando no olho do meu paciente, fazendo o que a gente chama de escuta ativa, que é entender o que está por trás daquela história que ele está me contando e dar uma melhor processamento de informação dentro da cabeça do médico que a máquina não pode fazer. Então, essa é a minha visão, que a tecnologia vai ajudar a nossa tomada de decisão e otimizar os processos para eu ser mais humano com o meu paciente. Simples assim. Bacana, né? Então, é uma forma de auxiliar e não substituir, né? Muito mais o apoio do que a substituição. Bem legal. E, Cato, queria direcionar essa para você. Assim, eu acho que o uso da telemedicina, ele vai muito além da tecnologia, né? Como que tem sido essa sua experiência aí no Doutor Consulta, né? Então, quais são os principais desafios na implementação da telemedicina em processos? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Com certeza vai muito mais da tecnologia, muito mais, né? A tecnologia, na verdade, ela foi só um meio. Para você ter uma ideia, quando a gente identificou que a gente tinha a pandemia, que a gente precisava lançar um produto para essa situação, a gente colocou esse produto em 9 dias no ar. Por quê? A gente utilizou uma plataforma chamada WhatsApp, todo mundo conhecia. A gente ficou um pouco cético, pô, será que a galera vai gostar nesse primeiro momento? WhatsApp não vai parecer pouco profissional. E por uma surpresa nossa, foi super bem adotado. Por quê? Porque todo mundo já sabia mexer no WhatsApp. Eu não precisei ensinar, eu não tive uma curva de aprendizado do meu paciente com a minha plataforma. Hoje a gente já tem uma solução de vídeo integrada na nossa plataforma, tá? Um streaming direto na nossa plataforma, mas isso foi essencial para a gente lançar num timing correto essa solução. Hoje a gente faz 2.000 atendimentos por dia, tá? E assim, só a telemedicina, como o doutor Leonardo disse, ela é uma parte da jornada do paciente. Então, o que compõe e que faz parte desse ecossistema? Prescrição com assinatura digital, atestado com assinatura digital, pedido de exame com assinatura digital, eu poder entregar esse pedido, a pessoa fez um atendimento por vídeo, eu poder entregar a prescrição, se eu não conseguia, porque a tarja preta, por exemplo, eu não consegui fazer a assinatura digital, que já foi outra coisa que foi legalizada pelo CFM, né? Porém, algumas prescrições eu preciso da assinatura física, eu tenho que enviar por ele para o motoboy, por correio. Então, não é só a tecnologia, eu preciso dar a solução inteira, depois conseguir fazer o upload do exame, para o médico conseguir ver no próprio prontuário dele. Eu consegui utilizar o mesmo prontuário com diferentes médicos para ter um acompanhamento. Tá? Então, a comunicação é uma coisa importante. Tá? A gente fez além de oferecer toda a solução, eu tenho que ter uma comunicação inteligente, né? Porque como eu não tenho mais o centro médico, aquela coisa física,
que segurança que eu dou para o meu paciente? Então, o que a gente notou foi que as ligações no call center aumentaram, porque ele precisa ter algum outro ponto de contato do que não só aquela comunicação por vídeo. E em nossas pesquisas que a gente fez, a gente lançou algumas pesquisas de telemedicina, a gente notou que os pacientes sentem uma segurança a mais se você tem o ponto físico, o centro médico e a solução de telemedicina. Então, acho que essa combinação vai dar uma segurança para o paciente. Então, a comunicação precisa ser bem assertiva aí, né? Como a gente teve um grande aumento no nosso call center, a gente colocou bot, a gente colocou comunicação por e-mail. Então, a tecnologia, assim, eu acho que ela é só um meio. A identificação, como o doutor disse, né, reforçando, da jornada e dos pontos de contato que eu vou ter com o meu paciente é essencial, e é a tecnologia que a gente sabe fazer, né? Então, a gente vai tentar solucionar o problema aí da forma mais eficaz. Bacana. Acho que esse é o ponto mesmo. E aí, puxar um gancho agora para um outro assunto que também eu acredito que é de grande dúvida e tem um time muito bom para ser discutido, que é como começar, né, essa implementação. Então, quem está planejando, quem está querendo acelerar a solução, às vezes já tem uma solução, mas precisa otimizar ou precisa personalizar. Kleber, o que você acha entre soluções customizadas, né, ou soluções já proprietárias, soluções já prontas de mercado? Na sua opinião, qual que é o melhor caminho e prós e contras dessas duas frentes? Tá, legal. Assim, sempre que a gente está diante de uma oportunidade de adoção de uma nova tecnologia, principalmente aquelas mais abrangentes, tem essa temática, né? E aí, vou usar alguma coisa que já está pronta e vou construir a minha do zero. Claro que tem fatores que são prós e contras de cada um dos lados. A gente, como empresa de tecnologia, a gente tem muito a gente parte do princípio que, como a tecnologia é só meio, sempre que a gente pode aproveitar alguma coisa que já está funcionando, que está maduro, tal, é um caminho mais econômico para quem está contratando, para quem está fazendo a adoção, e também um caminho mais curto. Agora, o fator de decisão é o fator sempre daquilo que a gente está estudando, a compatibilidade da solução que eu estou estudando e o contexto que a gente está inserido. Né? E o contexto, eu estou falando do processo, das pessoas, da experiência que a gente está proporcionando para as pessoas que vão consumir. Tudo isso é importante na hora de analisar. A gente estudou muitas soluções para poder ter, nessas discussões todas, entender qual solução é mais compatível. A gente fez um estudo aqui de 10 a 15 soluções de mercado e está surgindo aos quilos, né? Deve ter umas 50 plataformas se propondo a fazer isso. E tem um fator que a gente usa aqui, que é um fator de 80-20, né? Se a gente está olhando uma solução que ela tem uma cobertura de 80% daquele cenário, a gente entende que é uma solução legal. Na maior parte das vezes, a gente acaba optando por ir por esse caminho. Agora, quando a gente está querendo colocar uma solução de mercado e eu tenho que adaptar 25%, 30%, 40%, já começa a não valer muito a pena. Não é só o custo da customização, mas também o passivo que a gente leva para fazer toda vez que surgir uma nova atualização daquela plataforma, a gente tem que acompanhar, né, por questão de desempenho, questão de compatibilidade, de segurança, tem que acompanhar, e toda vez eu tenho que me preocupar com aqueles 30%, 40% que foi customizado. E nesses casos, onde a minha empresa tem processos muito particulares, específicos, um volume específico, eu já tenho um pensamento de experiência do meu cliente, meu tipo de cliente exige uma experiência tal, aí a gente parte para uma solução customizada. E mesmo na customizada, a gente não parte do zero, né, cara? Tem tanta componente de mercado. Por exemplo, aqui o Teams, que é a ferramenta aqui que a gente está usando para poder viabilizar esse webinar. Tem uma série de componentes que viabilizam a parte do streaming, que viabilizam toda aquela engine de montar sala, agendamento, tem uma camada de APIs bem documentada, tem a questão de segurança resolvida, tem a possibilidade de gravar. Além do Teams, tem outros componentes de mercado, tem tecnologia peer-to-peer, que não requer a questão do streaming em si, que fica um pouco mais barato. Então, assim, mesmo quando a gente está fazendo uma solução customizada, a nossa ideia é sempre aproveitar aceleradores, componentes e se concentrar muito naquilo que é importante, que é a experiência do cliente, a integração com os outros sistemas, porque
né? A solução de telemedicina não vai resolver todo o problema. E aí a gente compõe, então, uma solução para o cliente que faça mais sentido. Legal, legal. Léo, queria fazer uma para você também. Você comentou um pouquinho sobre a questão da telemedicina e o apoio que a Microsoft também tem nessas soluções. Se você quiser compartilhar alguma para a gente. Bacana. A Microsoft ela tem uma característica hoje, isso mudou de 2014 para cá, de ela se valer de parceiros para entregar soluções. Então, ela tem alguns parceiros hoje no mundo que entregam plataformas de telemedicina, mas aqui no Brasil ela ainda não tem. Então, isso, inclusive, é algo que a gente vem conversando sobre esse processo da gente conseguir pegar uma plataforma, às vezes uma plataforma que a gente chama de IP, né, que é uma plataforma autoral, e a gente construir ela com base nesses produtos. Então, citando até o que o Kleber falou, fazendo junção do Teams dentro de uma plataforma que o médico consegue organizar os pacientes, criar equipes, criar agendamentos, abrir a agenda dele para que o paciente olhe e consiga saber quais são os horários que ele fazer um autoagendamento. Então, isso é super prático, né? O paciente entrar, visualizar ali a agenda do médico, fala, eu posso decidir esse horário, ele já vai lá, já faz o agendamento. Toda a parte de estrutura de nuvem, né? Como o Kleber falou, quando a gente tem uma estrutura peer-to-peer, ela é mais barata, mas se você precisa, por exemplo, guardar essas consultas gravadas, e aí um serviço de nuvem ele se torna indispensável, porque você consegue um armazenamento mais barato, com um processamento mais rápido. A própria Microsoft, hoje a gente está aqui falando no Teams, a gente está gravando esse webinar, e ele vai ficar no Stream, que é um serviço da Microsoft de hospedagem de vídeo. Então, você pode ir lá depois, baixar o conteúdo. Então, todas essas tecnologias vêm para facilitar, e quem consegue enxergar essas oportunidades e consegue sacar que o Teams serve para isso, que essas plataformas de autoagendamento também servem, você consegue montar uma plataforma mais robusta, em que você consiga atender muito mais, melhorar muito mais a experiência do usuário final. E como o Dr. Leonardo falou, a questão do médico também, né? Você tem, por exemplo, hoje planos de saúde com hospitais próprios, que o médico tem que atender 10 pacientes em 1 hora, ou seja, um paciente a cada 6 minutos. E aí, como é que você humaniza esse atendimento se o médico tem 6 minutos? E é muito comum a gente ouvir reclamações de paciente que o médico está ali no computador o tempo todo, escrevendo. Então, você tendo ferramentas que fazem já um ditado ali da própria consulta, que vai escrevendo sozinho, e depois o médico só arruma uma coisa ou outra, é fantástico para você ganhar tempo e humanização. Então, acho que hoje eu vejo essas ferramentas todas, a gente tem elas disponíveis, então em produtos simples como Teams, como Word. Então, a gente pode pesquisar, entender e trazer isso para dentro de uma plataforma para conseguir entregar a otimização de resultado para os médicos. Bacana, Léo. Bem interessante a gente conhecer também, né? E aí, só para a gente, antes da gente passar para a próxima pauta, queria só ouvir do Cato, novamente, doutor Leonardo, algumas experiências que vocês queiram compartilhar em relação à telemedicina, que vocês estejam vivenciando, até para complementar e passar algumas considerações finais sobre esse assunto. Bom, telemedicina é um processo de aprendizado, tá? Acho que ninguém fazia com grande excelência ou em larga escala como estamos fazendo nesse momento. Sim, a gente pega vários insights como, apesar do Kleber ter falado que sim, a gente consegue oferecer para pacientes ali que estão mais distantes, que têm pouco acesso, mas o que a gente tem notado é que ainda a característica dos usuários de telemedicina é aquele cliente, onde, digamos assim, um pouco mais digital, tá? Então, como um próximo desafio, nós aqui, gestores e pessoas que trabalham com tecnologia, como o Leandro e o Kleber, a gente tem que sempre pensar como é que a gente vai dar uma jornada melhor para os pacientes ali que não tem aquela facilidade com tecnologia, né? Lembrando que aquela jornada seamless, aquela jornada fácil, ela também é sinônimo de inclusão digital. Então, como é que a gente pensa como empregar tecnologia para expandir? Então, do lado do paciente, eu vejo assim, que vai ter um segundo movimento, uma segunda curva de adoção. Do lado do médico, eu acho que o médico geralmente tem um nível de estudo maior, uma facilidade com tecnologia maior, vai facilitar muito a vida dele. Então, por exemplo, alguns médicos que estão vivendo esse momento de pandemia, que
os filhos não têm mais escola, eles têm que ficar em casa, é uma opção para eles trabalharem em casa. Então, a gente tem médicos nossos, doutor consulta, trabalhando em casa, porque eles não podem ir ao centro médico, ou porque tem que cuidar das crianças, ou porque não pode, ou porque está doente, eu não sei. Então, é aproveitar, né, do lado dos consumidores, que seriam os pacientes, é aumentar a exposição deles e facilitar a jornada para a gente fazer um segundo movimento de adoção dessa tecnologia, e do lado do médico, é oferecer benefícios nessa plataforma, porque imagine que eu consigo até otimizar dentro dos meus centros médicos, dentro de um consultório, por exemplo, a eficiência da operação, porque se ele não tem uma consulta presencial, ele pode atender por telemedicina, e essa combinação vai trazer uma melhor rentabilidade para todo mundo. Muito boa a sua pergunta, Bruna, e é muito interessante que agora a gente começa a conectar os pontos a partir desse momento do webinar. O que acontece? A minha humilde opinião, mas que já foi comentado pelo Kleber, pelo Léo e pelo Cato, é o que acontece. A área da saúde foi uma das áreas que evoluiu menos nessa questão da transição digital do que outras áreas, como o sistema financeiro, como a área de marketing, mídia, sistema bancário, não preciso nem dizer. Mas o que acontece? Por quê? É uma área extremamente regulamentada, burocrática e muito sensível. Então, isso ninguém discorda, porque a gente tem que preservar as vidas, tem todo o critério e o rigor científico. Mas o que aconteceu nesses últimos dias, nessa época da quarentena? As pessoas precisam de acesso, as pessoas precisam de um atendimento, o mínimo, o básico, e a telemedicina está chegando como uma ferramenta de, pelo menos, dar esse primeiro acesso. Por isso que entrou uma lei, entre aspas, que vai ser melhorada, como o Cato falou, vai vir uma segunda onda de aprimoramento dessa lei, de refinamento desses detalhes dessa lei, mas uma das grandes dificuldades para o sistema de saúde, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é o acesso à saúde. E o acesso não é só o acesso a um medicamento, ao médico, mas o acesso também ao sistema de saúde. E foi muito legal o que o Cato falou, foi no sentido assim, a segurança que o paciente tem de ter a parte física e a parte digital. E esse mundo unindo o físico e o digital, que a gente chama de FI-digital, daqui para frente, vai ficar, isso não vai voltar. Então, depois que a gente aprender essa experiência, a gente que eu falo como médico e profissional de saúde, de ter essa modalidade, como é no mercado, por exemplo, de varejo. Você compra pela internet, manda entregar na loja, ou você compra pela internet e entrega na sua casa, você devolve na loja. Essa interconexão que os profissionais da saúde vão aprender, olha, vou te consultar aqui, mas agora eu acho que você precisa ir lá consultar no ambiente físico, fazer um tal exame, sabe? A gente vai começar a navegar com melhor experiência, melhor cuidado. Mas também existe uma curva de adoção da inovação dos profissionais de saúde. Os médicos também estão passando por isso, os estudantes de medicina também estão passando por isso. Então, é um momento onde está todo mundo aprendendo a lidar com o Microsoft Teams, com as plataformas. Inclusive, até vou provocar vocês, existia uma plataforma da Microsoft chamada Microsoft Health Vault, que era um prontuário médico que existia, e se eu não me engano, foi ano passado ou esse ano que eles desativaram. Já tinha mais de 10 anos. Era um prontuário super bacana, super estruturado, e que agora, nesse momento de pandemia, talvez fizesse todo sentido. Unir o Teams com esse prontuário, o processo de nuvem na Azure, toda a inteligência. Então, assim, talvez o momento que surgiu esse prontuário médico foi antes da necessidade do mercado. O timing não foi perfeito. E agora, o que a pandemia fez, colocou todo mundo, e agora vai a forceps, né? Todo mundo está sentindo as mesmas dores. Os médicos que não sabem, não estão habituados, os pacientes, os planos de saúde, os hospitais e as universidades. Então, era essa a minha visão. Está todo mundo querendo aprender, não é só querendo, precisando aprender no modo a jato, né? Em 40 dias, mudou a nossa vida. E pegando carona no que o Leonardo falou, é muito interessante o quanto a gente tem paradigmas para romper essas barreiras tecnológicas em cada profissão. Você deu alguns exemplos muito legais, como, por exemplo, o mercado financeiro. E nesse momento, no Brasil, a gente viu quantas pessoas não têm acesso a um aplicativo, a um celular com internet, para poder se cadastrar para receber um benefício. Então, até onde a gente acredita que é uma área onde a tecnologia já está com uma penetração muito grande, a realidade veio mostrar agora para a gente que não é bem assim. Que a gente vive... no Brasil não é o único país que tem esse tipo de problema, mas é um país onde isso é visível, o quanto a gente tem essas desigualdades e o quanto o acesso à tecnologia
ainda é um complicador. E quando ainda tem muita gente presa aos formatos analógicos, aos formatos presenciais, isso também é algo que talvez não vai ser numa geração só que a gente consegue romper esse paradigma, é algo que tem que ser construído aos poucos para que a tecnologia traga essa segurança. Tá, Léo, então, só para furar a fila mais uma vez, é o que a gente chama de letramento digital. Porque a gente fez um trabalho essa semana e estava pesquisando, parece que no Brasil, 76% da população tem algum acesso à internet através do seu aparelho de celular. Algum acesso. Mas o número de letramento, de pessoas que sabem usar essa tecnologia para resolver tarefas diárias, para baixar um aplicativo, receber um benefício, é muito baixo. Então, aí parte toda a questão da educação, o letramento digital. Então, esse letramento digital está sendo promovido para todas as áreas, em todos os níveis, em todas as pessoas. Então, brilhante o seu gancho, eu não podia deixar de furar a fila. Não, imagina, pessoal, fica à vontade aí para complementar, tá? Falando agora um pouquinho sobre tecnologias emergentes, né? Novas tecnologias que estão surgindo aí, como inteligência artificial, IoT, realidade aumentada, enfim. Nesse momento, elas têm também se mostrado um grande valor, né, para ajudar no mercado da saúde. Queria ouvir a opinião de cada um. Kleber, se você puder começar. Né, a gente teve a oportunidade de atuar juntos numa frente de IoT, enfim, queria que você comentasse um pouquinho mais sobre o que você entende sobre o impacto dessas tecnologias nesse momento, por favor. Legal. Tem muita coisa acontecendo e caminhando a passos largos, assim, muito acelerado. Biosensor, impressão 3D com próteses, tem Big Data, né? Se fala muito em usar dados agora, um conceito de ciência aberta, não é só na medicina, mas na medicina muito legal essa questão da ciência aberta, da saúde aberta. Mas eu vou falar um pouco de IoT mesmo, porque eu acho que talvez o assunto que a gente estudou mais, né? Dentro da nossa empresa, a gente praticamente o ano passado fez muito laboratório, a gente trouxe muita coisa da China, fez muita experiência. Na minha visão, assim, acho que o grande benefício da utilização desses indicadores quase em tempo real é a possibilidade de antecipar a situação de risco à saúde. E, de modo geral, também humildemente é uma opinião, mas assim, olho para o mercado da saúde muito concentrado no tratamento, assim, sabe? É o mercado da saúde, mas olhando um pouco mais para a doença. Porque depois que o cara ficou doente, não tem muito o que fazer, né? Vai ter que tratar, vai ter que cuidar. Mas eu acredito que com a possibilidade da tecnologia, se a gente consegue entender ritmo cardíaco, sei lá, saturação de oxigênio, qualidade do sono, se a gente consegue usar sensores para poder pegar a variação química no suor, e você vai combinando uma série de coisas e usar isso em tempo real, como as pessoas não é que elas estão saudáveis e de repente ficam doentes, é um processo, eu acho que a gente vai ter a possibilidade de antecipar esse processo e trabalhar um pouco mais no viés de manter o cara saudável, né? Aquele cara que tem crises, a gente estava trabalhando num caso específico de pessoas que têm crises, né, de pânico, ideação suicida, o cara tem que ficar internado 2, 3 vezes por ano. Só que antes dele ter a crise, ele já dorme mal algumas noites antes, o ritmo cardíaco à noite é diferente, durante o dia também, já tem variação química. Pô, se a gente consegue antecipar a partir dessas tecnologias, a gente acho que consegue promover saúde. Então, eu acho que essa tecnologia já tem algumas coisas sendo usadas agora, eu ainda acho que é tímido pra caramba, mas esse ano e o próximo, eu acho que as coisas estão acelerando muito e eu acho que vai ser muita coisa legal com a IoT. Legal. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre alguma tecnologia que acha interessante, alguma solução prática que vocês têm visto? Fica à vontade. Gostaria de falar, e eu ouço o Kleber falando, vocês sabem como eu me empolgo e como eu acredito no que ele está falando, né? Por exemplo, o que o Kleber fala é o que faz todo sentido. Hoje em dia, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, não são sistemas de saúde, são sistemas de doença. Os ministérios, os governos, o que eles fazem? Eles apagam o incêndio depois que a pessoa já teve a diabetes, depois que ela já VCSou, depois que ela já infartou. Então, a pessoa só entra no sistema quando ela está doente. Experimenta você chegar hoje aí na sua cidade e falar, doutor, é o seguinte, eu estou dormindo mal,
eu fiz os exames, eu estou pré-diabético. Eu queria que o senhor fizesse um plano para evitar que eu fique em depressão ou que eu fique diabético. Se você vai chegar no sistema, o sistema não está preparado ainda para fazer essa gestão de saúde, como o Kleber falou perfeitamente, que são dados de saúde, passos, qualidade do sono, gerenciamento de estresse, os níveis bioquímicos, os biomarcadores de todos os tipos de doença, que são um processo, existe uma jornada de doença. Só para um dado, para eu finalizar, no Brasil existem 12 milhões de diabéticos. 12 a 14 milhões de diabéticos. Desses, provavelmente 50% não sabe que é diabético. Quando que vai saber? Quando infarta, quando tem AVC, quando tem um problema ocular ou renal. Ele sabe quando dá o problema, aí vai para o sistema de saúde, aí é caro cuidar, o sistema é caro. Mas no Brasil, nós temos 40 milhões de pré-diabéticos. 1 em cada 5 brasileiros é pré-diabético e vai se tornar diabético nos próximos 5 a 10 anos. Só que essas pessoas são invisíveis para o sistema. Se fosse um verdadeiro sistema de saúde, ia estar gerenciando essas pessoas para evitarem. E o dado que as indústrias americanas, eles colocam assim, um paciente pré-diabético, que eu evito que ele se torne diabético, ele economiza $55 mil para o sistema de saúde americano em 10 anos. Então, a partir do momento que o sistema for mais inteligente e usar todas as ferramentas que o Kleber falou, de IoT, enfim, todos os wearables, implantables, camisetas, vou ter dados e eu vou gerenciar a saúde. E aí sim, eu vou viver 120 anos correndo uma maratona feliz da vida. Era isso. Eu acho que, vários insights legais, estou super comprado com o Kleber e que o condutor Leonardo disse. Aliás, vou lançar um desafio aqui, como é que a gente populariza os wearables no Brasil? Porque a gente vai ter ganho na quantidade de dados, né? Quanto mais dados, melhor a gente vai ser assertivo, nossos algoritmos vão ser mais assertivos, né? Então, nossa população aqui, ela é majoritariamente classe C e D, então como é que vamos popularizar esses wearables? Eu acredito que tem aí coisas super legais para vir, a preços super acessíveis, é só como a gente expande essa operação. Falando um pouco mais de tecnologias que a gente está olhando, a gente está no Brasil ainda, a gente tem um índice ainda relativamente alto em relação a fraudes, então, principalmente com o plano de saúde, então, biometrias, reconhecimentos faciais, principalmente agora na telemedicina, né? Só voltando um pouco na telemedicina, mas também para a utilização de planos de saúde em unidades físicas, isso é super importante, tá? A gente tem trabalhado um pouco com o score de saúde, tá? Então, isso é um trabalho muito refinado em termos de dados, que exige um pouco de maturação, então a gente está trabalhando um pouco nisso também. E falando um pouco de medicina primária, tá? Não a medicina de alta complexidade, hospitais e afins, que parte dessa jornada a gente consegue transformar, por exemplo, num questionário? Será que o paciente, tecnologia simples, como será que o paciente, durante a espera do médico, ele não pode começar a preencher peso, altura, para o médico não ficar gastando tempo na anamnese, já que tem só 6 minutos, igual o Leandro disse, para atender? Será que durante a espera ele já não pode ir completando parte do prontuário dele? Coisas simples, só que tem um ganho, né, naquela matriz de baixo esforço e alto resultado, valem a pena, tá? E o que a gente notou também aqui, não é muito tecnologia, mas aqui nos últimos meses aí, a transformação digital aconteceu de verdade, então isso é super legal, né? E dados, né? Dados para a gente prever novos surtos de doença ou campanhas de vacinação, acho que vai fazer muito sentido para a gente gastar dinheiro, principalmente o governo, de forma mais assertiva. Bacana, bem legal. Bom, só pessoal, rapidinho, quem está nos prestigiando, acabei esquecendo um detalhe, mas vocês podem mandar aqui no chat, tá? Algumas perguntas que vocês queiram, sejam direcionadas, sejam para todos nós, e aí no finalzinho a gente vai respondendo, tá bom? Passando para aqui para um próximo assunto, né, em relação ao mercado da saúde, um outro conceito muito forte também, que tem mostrado um grande impacto, até nesse momento que a gente está vivendo, os princípios de inovação. Né? A inovação também é um fator, um agente de transformação para a saúde. Né? Então, doutor Leonardo, eu queria começar essa com você. Na sua opinião, o que é inovação no conceito da saúde, em relação ao profissional da saúde, os médicos, enfim? Você está sem som, doutor? Isso. Muito legal já começar na fogueira na primeira pergunta, né? Porque, assim, o que é inovação? É quase uma pergunta filosófica. Pode ser
trazer novas tecnologias, mudança cultural, ajudar melhor, mas o que a gente tem que entender no final da história, a gente tem que entregar valor para o nosso paciente. Entregar valor através de dados, através de novas tecnologias. E aí eu devolvo a pergunta para você. A inovação, ela para mim só funciona se ela entrega valor. E aí quando eu falo de valor, não é o valor financeiro, valor que dinheiro vivo, não. É o valor aquilo. Será que aquele paciente, o que ele realmente estava precisando, nós atendemos às expectativas, às necessidades, e eu como médico consegui mapear isso dentro da jornada dele? Às vezes ele foi no médico, não é só pelo remédio da dor nas costas, e às vezes aquela dor nas costas era uma infecção renal, uma má postura no trabalho. É um mundo complexo. Então, eu devolvo a pergunta falando, não o que é inovação, mas como nós vamos entregar valor para a saúde através dessa popularização dos wearables que o Cato falou, usar as tecnologias, porque o que o paciente e nós médicos queremos no final das contas, e vocês, profissionais da tecnologia, da inovação, a gente quer o quê? Atender mais e melhor nossos pacientes e resolver o problema deles. Às vezes, não é uma alta tecnologia, pode ser uma baixa tecnologia, como, por exemplo, eu abraçar meu paciente, ter 2 minutos a mais para sentar e ouvir e chorar com ele, sabe? Então, eu acho que é isso que a gente tem que trazer lá na frente. Eu acho que esse é o ponto. Como entregar valor para o sistema de saúde através da inovação e dos dados. Olha, eu vou furar fila, então, aqui, porque eu concordo muito com isso. A gente tem um mantra lá na empresa de não existe inovação sem valor. Claro que valor financeiro é uma forma de medir, né? É uma forma até mais fácil de medir, mas valor é um mantra, a gente vê isso todo dia. Por quê? Porque assim, o mercado, a indústria da inovação virou meio que uma indústria. E tem muita gente trabalhando em inovação pela inovação, sabe? É como se fosse a ciência daquilo que é... A inovação não é só fazer diferente, é fazer diferente entregando valor. Então, o que a gente vê é que, às vezes, tem uma supervalorização da inovação radical e tal. Claro que com as inovações, a gente vai incrementando, vai melhorando, chega uma hora que a inovação dá o salto. Mas não é ficar meio que pirado, né? Pilhado nessa questão do tipo fazer diferente, fazer uma coisa totalmente fora dos padrões. Mas como é que a gente usa cada oportunidade, mesmo que pequena, para resolver problema? A solução, ela não está antes do problema. Primeiro eu tenho que entender qual é o problema e depois que tipo de solução enxuta, barata, com possibilidade de escala, com possibilidade de uso. Porque se você usar uma inovação do ponto de vista tecnológico perfeito, mas as pessoas não são capazes de usar, né? Você está falando de telemedicina, vou recuperar um pouco de telemedicina. Eu posso usar uma plataforma fantástica. Se a pessoa não consegue usar, se a pessoa não tem um celular, se não cabe na telinha, acabou, não funciona. Então, para mim, é isso aí. Assim, acho que talvez a resposta dessa pergunta ela pode ser muito longa, mas, assim, para resumir, inovação é valor. Que tipo de valor a gente consegue entregar? Só queria fazer um pequeno comentário aí, só complementando o que o Kleber acabou de falar. É assim, eu acho também tem um pouco de você ser um pouco mais desafiar um pouco o status quo e ser um pouco mais ágil, tá? A gente colocou, voltando de novo a telemedicina em 9 dias. A pergunta que a gente tem se feito a gente precisa de uma pandemia para ser ágil assim, para testar alguma coisa e pegar, sempre assim, preciso passar por processos, aprovações, burocracia. Eu acho que, principalmente quem está em instituição, que tem um pouco mais de processos e planejamentos, cara, antes de um BP, vamos colocar no ar, colher os resultados e ver como o povo vai reagir. Então, eu acho que essa é uma grande lição, eu acho que porque muita gente lançou muita coisa nesses 2 meses. E é uma pergunta que vai ficar, porque as empresas que sobreviverem nessa crise vão sair mais fortes, vão sair com outro mindset, e isso tem que sempre revisitar esse momento para a gente não perder esse feeling. A gente precisa passar por uma outra pandemia para ser ágil, para entregar valor, para inovar, para ser pioneiro. Então, eu acho que, completando o que o pessoal já falou aqui, não perder isso de vista para os próximos tempos, aí, para as próximas crises que virão. Ficar por último para falar depois dos 3 aí é sacanagem, né? Mas vou tentar trazer alguma coisa em cima do que foi falado, acho que complementando, porque tudo que foi falado é perfeito, é a realidade.
Eu já imagino aí esse mundo aí daqui a alguns meses, essa provocação de e aí, você vai esperar acontecer de novo uma catástrofe para a sua empresa se agilizar digitalmente? E quando a gente fala de inovação, é muito engraçado o conceito que já vem pronto de que algo tem que ser disruptivo, tem que ser algo grande, algo que vai trazer bilhões de dólares em lucro, porque é algo que nunca foi feito. E inovação, se a gente pegar a própria palavra, né, inovação, fazer a mesma ação de uma maneira nova, de uma maneira diferente, de uma maneira que possa trazer economia de tempo, de recurso. Poxa, e pegando esse exemplo do atendimento, imagina ali, você está num atendimento que você está olhando para o paciente, conversando com o paciente, e tem uma máquina ali do lado já preenchendo a anamnese para você, sem você precisar ficar olhando para o computador. Só o quanto isso já traz de humanização de atendimento, e é uma ferramenta que já existe, é simples e todo mundo pode usar. Então, eu acho que a inovação ela tem que se tornar algo a ser sempre provocado, no sentido da gente olhar o que a gente às vezes já tem e a gente já poderia estar usando isso de uma maneira a mudar o nosso modo de trabalho. E aí sim, a gente partir disso, dessas ferramentas que hoje a gente já tem, são simples, para depois ferramentas maiores, que vão trazer ganhos maiores. Mas alguns mercados têm essa dificuldade, né, de absorver ferramentas que já existem. Acho que a gente pode até partir de uma inovação para algo que já existe, mudar a forma de pensar e aplicar ela no nosso dia a dia. Legal, bacana. Eu sempre penso muito em relação a tudo que vocês comentaram, né? Inovação é trazer valor, porque senão seria uma invenção, né? Invenção é você criar algo que não necessariamente se encaixa em nenhum contexto, ajuda ninguém, enfim. Agora, inovar é você realmente trazer valor, e especialmente na saúde, como é que a gente ajuda os profissionais da saúde a atender melhor, a prover um melhor atendimento. Acho que esse é o ponto, né? E aí, só para a gente dar uma fechada nesse assunto, dentro de inovação, a gente tem o conceito de Open Innovation, né, de inovação aberta, que hoje também tem mostrado um grande valor. Permitir que as empresas se conectem a ecossistemas de startups, a instituições de pesquisa, a provedores, enfim, você fazer toda essa ponte, essa conexão entre as empresas. Como que vocês entendem que tem valor nessa inovação, na inovação aberta em relação à saúde? O que vocês acham? Posso começar, então? Aproveitando até, eu quero só complementar o que o Léo falou. Claro. Quando eu cheguei em Blumenau, depois que eu fiz a minha residência, médico recém-formado, comprei todo o equipamento, não tinha dinheiro para investir no consultório. E eu fui super bem recebido pelo Dr. Gerson, um homeopata reconhecido na cidade. Comecei a dividir o consultório com ele. Eu tinha uns horários de tarde, atendia, eu não tinha como investir nisso. E aí o que aconteceu? Minha demanda começou a crescer e eu tive que tomar uma decisão. O que eu faço agora? Monto um consultório ou não atendo mais os pacientes, não faço o retorno? Daí eu comecei a pensar, meu Deus, e o que eu vou fazer? Eu não tenho ainda, não é o momento de eu investir, botar todo esse capital para fazer. O que eu resolvi fazer? Quer saber? Então, nos horários da tarde, onde eu não tinha mais o horário do consultório, eu comecei a visitar os pacientes em casa. E aí eu aprendi, eu falei, nossa, isso eu estou agregando muito valor à experiência do paciente no pós-operatório, que além dele não ter que vir para o meu consultório, eu visitava ele em casa e eu aproveitava, tomava um café da tarde, às vezes almoçava. Então, para mim, era sensacional. E eu acho que aí está a questão da inovação. A gente percebeu o problema do paciente e aí eu entreguei valor. Não foi uma super disrupção, uma mudança. Eu mudei um conceito de fluxo de gestão de sala de espera. E essa gestão da sala de espera, isso vai virar lei daqui a pouco. Você não vai mais poder atender pacientes em 6 minutos com a sala de espera lotada, porque vai ter que ter um espaço entre os pacientes. Então, isso parece simples o que eu estou falando, mas isso vai mudar todo o fluxo financeiro da clínica, porque as pessoas que atendem por volume não vão mais funcionar. Quem atende como máquina vai estar fora do mercado. Então, você tem que atender entregando valor. E aí, questão da inovação aberta, eu vou deixar para os meus colegas. É só para não... Obrigado. Assim, eu entendo que esse conceito, né, de fazer inovação sem depender da alta liderança da empresa, isso está acontecendo em todos os mercados, né? Não depender somente da diretoria, sócios e tal, mas fazer inovação com o ecossistema de startups, parceiros e tal, chegou para ficar. É um princípio de ganho para todo mundo,
essa galera nova que está chegando, que está estudando muito, que não está preso a conceitos mais antigos, mas está fazendo um laboratório vivo, amplia muito a possibilidade de fazer inovação. A empresa ganha com isso, porque acelera algumas coisas que teriam um ciclo mais longo, e para o ecossistema se interessa em investir em novas tecnologias, em novos processos, porque sabe que vai estar conectado com grandes empresas que vão consumir. Então, assim, esse negócio para a saúde, eu acho que é muito legal. Acho que, assim, acelera ainda mais esse processo de inovação. Legal. Inovação e saúde. Pode falar? Por favor, por favor. Inovação e saúde é um tema super complicado, né? Você tem que pisar em ovos, é super regulamentado, né? Mas um dia eu participei de um processo de inovação quando eu estava na DASA, então era no ramo da saúde, e já conectando até com o comentário do chat aqui que fizeram, que é super pertinente, e logo começou, a gente tá fazendo um processo super, assim, complicado, super regulamentado. Logo começou, eu falei, cara, mas acho que a ANS não vai achar isso legal. O mediador dessa dinâmica de inovação, ele era da Amazon, ele falou uma coisa para mim que nunca saiu da minha cabeça. Quando você vai passar por um processo de inovação, finge que não tem lei. Finge que não tem nada. Eu sei que parece meio loucura, mas finge que não tem lei, finge que não tem regulamentação, finge que não tem nada. Vamos pensar no processo ideal e aí vamos pensar, depois disso, vamos pensar em alternativa, em tecnologia, vamos ser criativo, com criatividade, vamos tentar ou, né, conseguir solucionar esse problema ou dar uma coisa mais próxima possível. E eu acho que essa troca não só das tecnologias, pensando em inovação aberta, mas desse mindset, né, diferente que as empresas, as pessoas de outras culturas têm, é super importante, né? Em 2018, a Apple comprou 19 empresas. Foi quase uma empresa a cada 2 semanas. Por quê? Porque se ela fosse querer inovar, querer desenvolver uma nova tecnologia, ela ia levar muito tempo. Então, se até a Apple tá assim, acho que nós temos que aprender dessa forma também. Muito bom, eu acho que esse conceito é um conceito que veio para ficar. A gente não tinha até as ferramentas para que esse conceito existisse, né? A gente não conseguia conversar. A gente tem um conceito de marketing, né? Do stakeholder, né? Que são os públicos que estão ali em volta da gente, que estão próximos da empresa. Hoje, com redes sociais, hoje com internet, hoje com capacidade da gente criar plataformas de inovação aberta, a gente consegue hoje ouvir o público, ouvir o consumidor, entender o real problema desse cara e sair de uma bolha de uma diretoria que está olhando ali, às vezes, para otimização de recursos, para lucro, e de repente, a hora que você começa a ouvir o consumidor, você começa a entender o que ele realmente quer. Muitas empresas não ouviram isso e morreram, e muitas empresas ouviram isso e antes de chegar de ficar defasado, de morrer tecnologicamente, se reinventaram e estão aí no mercado porque aprenderam a ouvir o consumidor. Então, poxa, isso é a minha primeira formação é marketing, né? E, cara, isso quando eu me formei, a gente não tinha isso tão aberto ainda, e hoje isso é quase uma bênção para o marqueteiro, porque ele consegue ouvir mais fácil o público, lidar com o público, ter o dia a dia ali de trocar mensagens, de entender quais são as reais necessidades, e isso para auto-inovação, para se auto-inventar, para se reinventar o tempo todo, isso é fantástico, isso é precioso. Acho que essas informações hoje são o grande ouro que a gente tem hoje em dia. Legal. E aí, só puxando um gancho em relação a essa questão de inovação, né? Olhando para dentro, isso que você comentou, né, Léo? Também tem uma oportunidade de fazer inovação, né? E especialmente quando a gente pensa nos profissionais da linha de frente agora, nessa pandemia, né? E aí, queria puxar essa pergunta aí para o Kleber. Kleber, como é que você entende que tem oportunidade de inovação também olhando para dentro, aproveitando essas pessoas que estão na linha de frente? Legal, a gente está olhando isso com muita atenção e encarando como uma oportunidade super especial, porque quando se fala em inovação aberta, é muito comum que a gente já traduz inovação aberta com o ecossistema de startups. Mas a galera que está no chão da fábrica, que conhece todos aqueles gargalos, tal, o pessoal que está no atendimento ao cliente, especialmente no mercado da saúde, ele está exposto a alguns problemas que o pessoal da alta liderança e nem o ecossistema de startup tem acesso. Tem alguns problemas que só quem está lá na ponta do processo tem acesso. E esses problemas aí, eles são oportunidades de fazer inovação. Então, a gente tem levantado muito uma bandeira de que inovação aberta não é
olhar só para ecossistema de startups ou olhar para fora, mas empoderar, engajar as pessoas que estão dentro da empresa, sabe? Encorajar as pessoas a compartilhar a ideia dela. Não precisa ser uma inovação, uma invenção radical, disruptiva. Pode ser uma pequena melhoria. A gente tem ajudado algumas empresas com esses programas de gestão de ideia, criando campanhas. Essa semana a gente criou uma campanha numa grande companhia com 18 mil funcionários. O presidente foi lá e convidou todo mundo. Galera, diante da pandemia, todo mundo em home office, como é que a gente aproveita essa oportunidade para otimizar os processos da nossa fábrica? 150 ideias em 3 dias. Olha, além dos resultados diretos, que essas ideias podem virar soluções legais, só o movimento de conectar as pessoas ao propósito e à empresa já tem um valor incrível. Então, para mim, inovação aberta tem que pensar, olhar para fora, sim, e olhar para dentro e valorizar essas pessoas aí que estão na linha de frente, com certeza. Legal, pessoal. Vamos responder só algumas perguntas aqui, antes da gente finalizar, tá? Vou começar aqui com a pergunta da Carla Ferreira Rodrigues, né? Ela perguntou quais as possibilidades de fomento para novos projetos de inovação na saúde e como buscar isso. Queria deixar aberto para quem quiser responder essa frente aí. Bom, então eu vou responder assim. Existem uma série de ambientes, né, de hubs de inovação que conectam as pessoas que têm ideias e estão a fim de participar com investidores e pessoas que estão em investimento. A gente tem, por exemplo, lá o Cubo, que eu acho que é uma estrutura bem legal. Acho que a DASA, inclusive, é um patrocinador importante lá e tem um andar focado em saúde. Então, acho que é um ambiente legal. Tem empresas como Endeavor, né, que aí esse é um mercado um pouco mais corporativo. Tem o próprio Sebrae. Então, assim, acho que no mercado da saúde tem muita coisa legal. Acho que Nova Bra também, que fica ali na Consolação, tem muitas empresas de saúde, de wearables, conectadas e fazendo coisas legais lá também. Então, assim, tem a Porto Seguro também, acho que se abre de vez em quando para algumas coisas ligadas à saúde. Então, tem muitos meios aí para buscar e fazer algumas coisas. Mas, assim, acho que quando pensa em inovação, é muito comum pensar em investimento e tal, mas eu acho que o grande desafio não é ficar pensando muito em investimento para um grande projeto. A gente gosta muito de pensar aqui na empresa que a gente inverte um pouco a lógica do que está escrito da bandeira do Brasil, né, da ordem e progresso. A gente gosta muito de progredir e depois organizar. Então, assim, às vezes pensar numa possibilidade de experimentar, fazer experimentos pequenos primeiro, para poder testar essa ideia, faz mais sentido do que já começar pensando em buscar investidor. E só completando o que o Kleber disse, até anteriormente, eu acho que inovação não pode ser feita em uma área, tá? Eu sou completamente contra você ter uma área de inovação dentro de uma empresa. Eu acho que inovação ela tem que ser um processo que tem que ser fomentado pela empresa em qualquer que seja a área. Principalmente se essa inovação envolve tecnologia, o que é quase a maioria delas, mas obviamente tem outros casos. Mas tecnologia hoje é uma disciplina mandatória e, assim, se você vai implementar algum processo de, sei lá, de reconhecimento facial, de repente numa clínica para acelerar o atendimento, de repente você nem precisa mover a área de TI porque já tem um parceiro que faz isso. Então, é você fomentar o processo de inovação, tá? Na empresa ou no grupo que você está inserido, tá? Tem um funil de inovação, alguma coisa que põe um framework, mas que isso não seja responsabilidade apenas de uma área, e sim de todos os participantes da empresa. Eu queria aproveitar para falar um pouquinho que o que está acontecendo nesse momento, no meu ponto de vista, né, a gente está vivendo um momento histórico mundial, provavelmente o maior esforço fiscal do mundo, de todos os países, injetando dinheiro na economia e principalmente, não preciso nem dizer, na área da saúde. Então, assim, são grandes... Se a gente já estava passando por um momento de que... Nossa, minha luz acabou aqui. De que várias indústrias que não eram focadas a princípio na área da saúde estavam entrando na área da saúde, como, por exemplo, a Amazon, Microsoft, Facebook, que o core inicial não era saúde. Agora, o que tem a gente está falando Ford, a gente está falando de
empresas da indústria de bebidas que estão fazendo álcool gel. Está entrando, o mundo inteiro está investindo em inovação, em tecnologias para a área da saúde. E parte desses processos, como o Cato falou super bem, parte dessa mentalidade de conexão de pontos para entregar valor para um paciente ou para a pessoa dentro da jornada, isso vai ficar depois. Então, assim, vai ser muito interessante o movimento que vai ser depois, agora e logo depois. Porque, por exemplo, a gente daqui a pouco vai estar consultando por telemedicina com qualquer lugar do mundo. Eu vou estar recebendo uma prescrição, uma medicação em qualquer lugar do mundo. O que me impede de fazer uma consulta com telemedicina nos Estados Unidos, na Europa, enfim. O que me impede agora de consumir? Eu já compro coisas da China, a gente compra a gente já consome os produtos. Agora a gente vai consumir os serviços à distância. E esse mundo, para mim, é fabuloso e genial, porque quem vai ganhar esse mercado? Quem entregar valor, quem for mais humano, quem estiver mais próximo do seu cliente. E fechando com o que o Léo falou, quem tiver essa capacidade de ter essa Customer Intelligence, essa inteligência da jornada do seu consumidor, e com essa inteligência você vai cada vez aprimorando melhor essa experiência. Então, porque na saúde não existe essa inteligência. A gente não mapeia, a gente não mede a experiência. Então, tudo que a gente consegue medir, a gente consegue melhorar, inclusive a nossa gestão de saúde e a nossa jornada de saúde. Respondendo a Carla, essas possibilidades de fomento, primeiro agora eu acho que é a hora. A gente está passando por um processo de uma pandemia que vai ser algo passageiro, mas pelo tempo isso vai causar profundas mudanças. E essas mudanças, muitas delas não tem volta. A gente vai mudar. Então é um ótimo momento para fomentar esse tipo de projeto de inovação. A gente ouvimos aí o Kleber, o Cato, o Leonardo falando um pouco de alguns caminhos. As grandes empresas de tecnologia, por incrível que pareça, a Amazon, a Microsoft, o Google, eles têm projetos e têm caminhos também para investimentos nesse tipo de produto. São o que eles chamam de ASVs, que são pequenas empresas que têm produtos alinhados com tecnologias dessas empresas grandes, e que você tem setores dessas empresas que você pode apresentar o seu produto, falar, olha, meu produto funciona com tecnologia da Microsoft, com tecnologia Google, enfim, mas funciona ali com a tecnologia da Microsoft, e você tem um setor que olha para isso e traz isso para dentro, para entender como isso pode ser colocado dentro do ecossistema da Microsoft, fazer parte do marketplace da Microsoft. Então, esse também é um caminho de fomento para novos projetos. Legal, o pessoal está comentando bastante aqui no chat, né? Rafael Salgueiro comentou que é importante fazer, né? Pensar grande, começar pequeno, mas está sempre se movimentando. Né? O Leandro aqui, de uma maneira bem explicativa, falou que a importância de você ter não só vender o produto, mas uma solução e agregar valor, né? Mostrar os benefícios ao paciente, ao cliente, e não focar somente nisso, né? No preço, por exemplo, e realmente agregar valor. E aqui também o Wilton comentou que a gente precisa conhecer a nossa própria instituição, ver o nosso próprio ecossistema para criar o nosso valor e ser percebido pelos nossos clientes, e aí a gente desenvolve novos processos e inovações, né? Então, bacana aqui a participação do pessoal. Acho que só para a gente finalizar, já até estouramos um pouquinho o tempo, tem uma última pergunta aqui do Mário, né, que ele também fez anteriormente, sobre a parte de nutrição, né? Então, como efetivar a participação dos nutricionistas nas principais plataformas de telemedicina, e se essa interdisciplinaridade tem se efetivado com essas mudanças na forma de atendimento. Aí fica à vontade quem quiser puxar essa daí. Posso puxar? Porque eu tenho uma experiência em casa, minha esposa é nutricionista. Então, o que aconteceu, né? Ela também participou dessa curva da adoção da inovação para teleconsulta, está fazendo isso, que antes não era tão regulamentado. Mas o que a gente vê é que as nutricionistas, elas entregam muito valor na saúde das pessoas dentro da área da saúde, porque elas ajudam a gerenciar bastante a saúde. As nutricionistas, hoje em dia, com esse conhecimento da nutrição funcional, elas ajudam a gerenciar biomarcadores de inflamação, biomarcadores de doença celíaca, de outras patologias que os médicos ainda não conseguem, porque o médico está muito focado em apagar um incêndio e tratar a doença. Então, a gente acredita que as nutricionistas ajudam muito, e elas estão também participando nessa curva da adoção da inovação da teleconsulta, de teleprescrição, de telereceita e dos prontuários também, como o Cato falou, unir essas ferramentas
Mas o que é o mais importante? Todos os profissionais da saúde estão passando pelo mesmo momento, em maior ou menor grau, de letramento digital, de aprender até se relacionar. Agora, como é que eu agendo a consulta com um pediatra? A pediatra fala, não, só pode ir um acompanhante, não pode mais, enfim. É um momento que está todo mundo envolvido e aprendendo juntos. Completando, eu acho que não tem especialidade, tá? Na doutora consulta a gente faz até telemedicina de oftalmo. Parece complicado, mas tem. Então acho que não tem especialidade, qualquer profissional da saúde pode entrar na onda, tá? E só para completar o que o doutor disse, imagina se a gente conseguir integrar os aplicativos que as pessoas colocam ali, o que alimentam, o seu peso atual, para ter um acompanhamento mais refinado, de certa forma automatizado. Eu acho que a gente vai conseguir ter resultados muito melhores. Eu acho que nutrição ali, a gente está no oceano azul, cara. A gente acabou de começar, a curva está começando. Nutrição, acho que está numa baita oportunidade agora de crescimento. Bacana, pessoal. Bom, acho que é isso. Queria novamente agradecer muito a participação de todos vocês, Kleber, Léo, Cato, Dr. Leonardo. Muito obrigada. Acho que foi uma discussão que o pessoal tirou bastante proveito, com certeza, uma discussão bem rica, e o pessoal saiu com vários insights aqui sobre essa questão de telemedicina, como aproveitar novas tecnologias e a inovação também nesse momento, né, para o mercado da saúde, tá? Queria deixar também meus agradecimentos aqui em nome de todos, para todos que nos prestigiaram, que participaram aqui conosco também no chat, e dizer, pessoal, que o webinar vai ficar gravado, tá? Então a gente vai encaminhar para vocês, todos que foram inscritos, para os participantes também, nossos speakers, para que vocês possam, enfim, divulgar a mensagem e passar para outras pessoas tirarem proveito também, tá bom? Eu acho que é isso. Queria novamente agradecer a todos e muito obrigada. Até uma próxima. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.